Toda terça-feira você acompanha aqui no Nova Manhã Araçatuba uma reflexão proposta pela Aine Salviano, que além de professora é jornalista e faz parte de grupos de estudo da ANJ, a Associação Nacional de Jornais. Hoje a Aine fala sobre uma situação trágica, que é o desmaio por fome de pessoas em unidades de saúde da cidade de São Paulo. Aine, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje a Lilian, infelizmente, ela não pôde estar aqui, ela está com um probleminha de saúde desde ontem, mas nos próximos dias e semana que vem estará aqui para te interrogar, inclusive, porque ela gosta muito das suas reflexões. Qual é a que você propõe hoje, então, Aine? A reflexão é sobre, e aí eu queria retomar, o objetivo da coluna. A proposta é sempre trazer uma manchete, uma notícia importante, muito próximo da gente, para que a gente possa pensar sobre isso e tomar, claro, algumas atitudes pessoais, coletivas, enfim. Então, a notícia aqui me chamou a atenção, ela é de ontem, esteve em todos os veículos de comunicação, é sobre as pessoas que têm procurado unidades básicas de saúde na cidade de São Paulo, mas também no estado de São Paulo, o estado mais rico da nação, e elas procuram esse atendimento porque elas têm dor de cabeça, elas têm tontura, mas elas não precisam de remédio, elas estão com fome. Elas pedem comida para os médicos, para os enfermeiros, porque elas estão sem comer. A fome não é uma desconhecida no Brasil. A gente tem, no histórico do nosso país, um momento muito ruim, que são os currais da fome que aconteceram no Nordeste. Então, você tinha cidades que represavam pessoas em currais de animais, para que essas pessoas não invadissem a cidade, e essas pessoas morriam a centenas, aos milhares. No último curral da fome, a gente teve 8.000 pessoas mortas de fome. Então, a fome não é uma desconhecida na história do nosso país, mas ela estava acalmada. A gente chegou a viver momentos nas últimas décadas que eram situações onde até o Natal sem fome poderia ser desativado. O Natal Sem Fome foi uma iniciativa do Betinho, um sociólogo que reuniu toda a sociedade brasileira para tentar acalmar esse problema social. Então, hoje a gente vê essa fome voltando num nível tão absurdo, onde as pessoas declaram que a comida do lixo nem mais faz mal a elas, porque o organismo já se acostumou. Então, aquela foto das pessoas recolhendo ossos jogados, a foto das pessoas buscando comida no caminhão de lixo, isso precisa ser muito impactante. Quem é responsável por resolver esse problema? Todos nós. A começar pelos gestores públicos. Então, quem aceita ser gestor público, quem se candidata a ser gestor público, se compromete a cumprir a Constituição. A Constituição brasileira, ela é muito enfática em dizer que o Estado é responsável pelo bem-estar do seu cidadão. Então, não existe desculpa para que um gestor público feche os olhos para o problema da fome. As cidades, o Estado, a nação precisa saber quantas pessoas nós temos nessa condição. Então, o próprio Ministério da Saúde divulgou essa semana que de cada 100 crianças, só 26 estão conseguindo fazer 3 refeições diárias. De 100 crianças, só 26 estão conseguindo fazer refeições diárias. Nós temos 14 milhões de desempregados, mas nós temos 19 milhões de brasileiros em insegurança alimentar, ou seja, eles não sabem se eles vão comer aquele dia. Então, o gestor público, e eu falo do prefeito, mas eu também falo do vereador que precisa fiscalizar o prefeito, e eu também falo do judiciário que precisa acompanhar o trabalho do executivo e do legislativo. Esses gestores públicos, eles têm a obrigação de promover o bem-estar. A política é isso. Infelizmente, o brasileiro, ele pensa que política, ser político,
está muito mais envolvido em questões pessoais, em benefícios pessoais, do que no coletivo. Essa é a visão equivocada que o Brasil ainda mantém do político. Mas os políticos estão aí para servir o povo. Quem não quiser servir o povo não pode ser político. Não pode ser político. Então, nós precisamos saber quantas pessoas a gente tem em condição de fome na nossa cidade. Essas pessoas têm qual idade? Como resolver esse problema? A gente vai ajudar essas pessoas a fazer planejamento familiar? A gente vai colocar essas crianças na escola em período integral para que os pais tenham condição de buscar trabalho? A gente vai profissionalizar esses pais para que eles saiam desse trabalho braçal, sem qualidade, de baixa remuneração, para poder dar a eles uma remuneração que os sustente? Não é desejo de ninguém que o Estado tenha que oferecer 400, 120, 600 reais mensais para uma multidão que só se multiplica. A intenção é outra. O Betinho dizia assim, primeiro a gente mata a fome e depois a gente ensina a pescar. Então, a lição de décadas atrás precisa retornar, porque o brasileiro ele tem um outro problema. Ele sofre de aporofobia, palavra difícil, né? Mas é essa palavra que faz com que tenha aversão aos pobres. E a gente precisa mudar o nosso comportamento. É isso. Aine, você sabe que eu sempre te agradeço ao final das suas falas, porque realmente as reflexões elas são relevantes. Você provoca, né, você instiga as pessoas a pensar sobre um tema atual e realmente a gente fica se questionando, né, o que devemos fazer, o que podemos fazer. Eu, pelo menos, faço isso, fico me perguntando o que devo fazer como cidadão comum para ajudar nesse tipo de coisa. Eu procuro fazer algumas ações que são muito pequenas, mas, enfim, estou consciente de que estou fazendo a minha parte e espero que outras pessoas que nos ouvem e que acompanham, e eu sei que tem muita gente que só nos ouve terça-feira para acompanhar a sua coluna Ouse Saber. Te agradeço pela reflexão de hoje e te aguardamos aqui na semana que vem. Marcelo, o meu desejo é que da mesma maneira que a gente cuide dos animais, que também são importantes, a gente deixa comidinha, aguinha nas calçadas, que a gente tenha esse coração bom em dar o que comer para as pessoas que estão na mesma condição. Então, o ser humano é o único animal que não alimenta o seu próprio grupo. Então, assim, ao invés de falar não, dê um prato de comida. É isso. É isso. Tá certo. Aine, bom dia. Até a semana que vem. Obrigada. Bom dia.